alunos, agora nós vamos para a resolução de uma questão muito importante, uma questão que fala sobre fórmulas e funções aplicadas ao Excel 2010. Especificamente nessa questão, uma das mais completas sobre fórmulas e funções que eu já encontrei, numa fórmula só ele colocou 4 funções diferentes que a gente precisava conhecer. Então vamos primeiro à leitura da questão acompanhando ali. Considere os seguintes valores em uma planilha do Excel 2010 na sua configuração padrão. 61 na célula A1, 5 na célula B1, 6 na célula B2. Assinale a alternativa com o resultado proporcionado pela fórmula igual SE, abre parênteses, ou, abre parênteses, média, abre parênteses, A1, ponto e vírgula, B1, ponto e vírgula, B2, fecha parênteses, maior 24, ponto e vírgula 0, fecha parênteses, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula, conte ponto num, abre parênteses, B1, ponto e vírgula, B2, fecha parênteses, aplicado na célula A2. Na letra A ele diz que vai dar um erro de nome, letra B que o resultado vai ser 0, letra C 1, letra D 2, letra E 11. Nossa, qual é a resposta para essa função? Vamos falar a verdade, eles colocaram uma fórmula exigindo que o usuário conhecesse diversas funções de uma só vez. Uma fórmula bem complexa aí para as questões de prova, mas vamos encarar e vamos descobrir o que faz cada uma dessas funções. Para te explicar, eu fiz o seguinte, acompanha aí na tela do teu computador. Eu coloquei destacado que ele disse que na célula A1 tinha o valor 61, na célula B1 tinha o valor 5 e na célula B2 tinha o valor 6. Ele começa descrevendo uma função chamada C. Essa função C igual SE possui 3 argumentos separados por ponto e vírgula. O primeiro argumento é um teste lógico. O segundo argumento é a resposta se o teste lógico for verdadeiro. E o terceiro argumento é a resposta se o teste lógico for falso. Mas o que complicou um pouquinho a questão? É que embora essa função C tenha 3 argumentos, e um primeiro argumento é esse que eu estou te mostrando, tem um teste lógico, tu tem que responder se ele é verdadeiro ou falso. Se ele for verdadeiro, tu vai para o segundo argumento dessa função C, e como é que eu sei onde é que começa ou termina um argumento? Pelo ponto e vírgula. Quem separa argumentos é o ponto e vírgula. Então o primeiro argumento é um teste lógico, o segundo é a resposta se o teste lógico for verdadeiro. Nesse caso, se o teste lógico for verdadeiro, a resposta será 1. E se o teste lógico for falso, a resposta vai estar no terceiro argumento, que contém uma função continuum, que serve para contar quantas células possuem valor numérico em determinada indicação. Então, a função C, eu analiso o teste lógico do primeiro argumento, e se eu responder verdadeiro, eu vou dizer que a resposta é 1. Se eu disser que o teste lógico é falso, eu vou resolver essa função conte num. Então era escolher ou 1 como resposta, ou resolver a função conte num. Mas para saber disso, eu tinha que resolver o que estava dentro do teste lógico. E nesse teste lógico eu tenho uma função chamada ou. Observa, está aí a função ou, que também tem os seus argumentos. E o que faz a função ou, que está dentro do primeiro argumento da função C? A função ou tem vários argumentos, pode ter 1, 2, 3, 4, 5. E ela só responde falso se todos os argumentos forem falsos. Se qualquer argumento for verdadeiro, ela já responde verdadeiro. Quer dizer, a função ou também vai responder verdadeiro ou falso, mas ela só responde falso se todos os argumentos forem falsos. E quantos argumentos eu tinha dentro dessa função ou? Vamos observar, vou marcar para ti. Ó. Dentro dessa função ou, tinha um primeiro argumento pedindo se o resultado da média de A1, B1 e B2, isto é, A1, ponto e vírgula, B1, ponto e vírgula, B2, é maior do que 24. E o segundo argumento dessa função ou tinha 0. 0 como valor lógico significa falso. 1 como valor lógico significa verdadeiro. Então vamos ver primeiro o que diz igual média a 1 ponto e vírgula B1, ponto e vírgula B2 maior do que 24. Será que o resultado dessa média de A1 que vale 61, B1 que vale 5 e B2 que vale 6 é maior que 24? Para fazer essa média de A1, B1 e B2, eu vou ter que primeiro somar 61 mais 5 mais 6. Bem, qual o resultado de 61 mais 5 mais 6? 61 mais 5 vai dar 66.
mais 6 vai dar 72. Beleza, então 72 é o resultado da soma de 61 mais 5, que dá 66, mais 6, que vai dar 72. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer com o resultado dessa soma? Eu tenho que fazer a média disso. Então, eu vou pegar esse 72, vou dividir por 3 para descobrir a média. Bem, 72 dividido por 3, qual é o resultado que eu tenho? Vai dar 24. 24 é o resultado dessa média. E aí ele pede se esse 24, que é o resultado da média, é maior do que 24. Será que é maior? 24, que é o resultado da média, é maior que 24? Não, é igual a 24. Então está falso, porque não é maior que 24. Então o resultado do primeiro argumento da função ou, já vou marcar aqui para ti, ó, o primeiro argumento da função ou, vou marcar, é falso. E o segundo argumento da função ou tem 0. E 0 como valor lógico significa falso. 1 como valor lógico na informática é verdadeiro, mas 0 é falso. Então o primeiro argumento dessa função ou deu falso. E o segundo argumento dessa função ou também deu falso. E a função ou só retorna falso se todos os seus argumentos forem falsos. E de fato, os dois argumentos dessa função ou eram falsos. Isso quer dizer que o teste lógico deu falso. Quando o teste lógico da função C, que tinha a função ou dentro dela, é falso, tu tem que ir para o segundo ou para o terceiro argumento? Para o terceiro. Na função C, se tu responder que é verdadeiro, tu vai para o segundo argumento que tinha 1. Se tu responder que é falso, nesse caso tu tem que ir para o terceiro argumento da função C, que dentro dele tinha uma função chamada continuum. E essa função continuum, que é a que eu tenho que responder, porque eu disse falso, se eu digo falso eu vou para o terceiro argumento, nesse terceiro argumento a função continuum conta as células que têm valor numérico. E aí ele pediu para contar quantas células, levando em conta B1, ponto e vírgula B2, tem valor numérico. B1 vale 5, é valor numérico, contém uma célula. Ponto e vírgula B2. B2 tem 6, que também é valor numérico. Portanto, eu contei 2 células que têm valor numérico. B1 tem valor numérico, contou uma célula. B2 tem valor numérico também, então tem 2 células com valor numérico. Então, a resposta que eu vou encontrar para essa questão é a letra D de Dinamarca. Porque eu respondi falso para a função C. E quando eu respondi falso, eu fui para o terceiro argumento. No terceiro argumento, te pedia continuum B1, ponto e vírgula B2. Quer dizer, conta quantas células tem valor numérico, levando em consideração B1 e B2. E as duas tinham valor numérico. Então a resposta é 2 da letra D de Dinamarca. Com isso a gente aprendeu 3 funções que eu vou repetir. A função C, 4 funções na verdade, né? Observa, a função C, que analisa um teste lógico e se for verdadeiro vai para o segundo argumento, se for falso vai para o terceiro. A função OU, que só responde verdadeiro ou falso, mas ela responde falso só se todos os argumentos forem falsos. A função média, que faz a média aritmética dos seus argumentos. E a função continuum, que conta quantas células possuem valor numérico. A associação de todo esse conhecimento é que a gente chegou na resposta da letra D, 2 de Dinamarca. Bem, essa é a resposta. Letra D, 2. Até a próxima questão. Bons estudos.